Além de ser dois famosos atores de filmes de Hollywood, John Travolta e Nicolas Cage são dois magnatas que já ganharam muito dinheiro ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha super acirrada entre John Travolta versus Nicolas Cage. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1. Mansão mais cara. Na hora de investir em bons lugares para morar, os dois atores não economizam nem um pouco. Mas qual deles será que possui a mansão mais cara? John Travolta, por exemplo, já foi dono de uma mansão situada em um terreno de mais de 9.000 metros quadrados, localizada no sofisticado bairro de Brentwood, em Los Angeles, na Califórnia. Sendo rodeada por muitas árvores verdes, a casa parece oferecer muita paz e tranquilidade, sendo ideal para quem gosta de uma presença forte da natureza. De acordo com o site de imobiliárias, o imóvel possui cerca de 790 metros quadrados de área interna, sendo dividido em 6 quartos. O quintal da casa também oferece muito lazer para os moradores, tendo inclusive uma aconchegante área com uma piscina arredondada e até uma quadra de tênis. E segundo foi noticiado na mídia, John Travolta vendeu esse imóvel em 2019 para o famoso empresário Scooter Braun por 90 milhões de reais, mas que atualmente a mansão está sendo colocada à venda por 125 milhões de reais. Nicolas Cage, por sua vez, não fica para trás. A mansão mais cara que se tem conhecimento que o ator já teve é uma enorme casa de 770 metros quadrados em Newport Harbor, na Califórnia. Sabe-se que Cage adquiriu a propriedade em 2005 pagando cerca de 130 milhões de reais, vendendo posteriormente com um bom lucro de 180 milhões de reais. E pelo fato de ser dono de uma mansão mais cara, Nicolas Cage ganha esse round. Ponto para ele. Round 2. Carros. Os dois atores de Hollywood não economizam na hora de usufruir de bons automóveis. Mas qual dos dois atores será que possui uma garagem mais luxuosa? John Travolta, por exemplo, especula-se que já passaram por sua garagem veículos como 1957 Ford Thunderbird de 285 mil reais, 2009 Jaguar XJ8 Black de 300 mil reais, 1955 Ford Thunderbird de 340 mil reais, 1956 Lincoln Continental Mark de 390 mil reais, 1960 Rolls Royce Phantom de 450 mil reais, 2001 TVR Tucson de 500 mil reais, 1970 Mercedes 280 SL de 550 mil reais e até um Bentley Flying Spur avaliado em mais de 1 milhão de reais. Enquanto isso, Nicolas Cage também já foi dono de uma enorme coleção como 1975 Triumph Spitfire Mark IV de 130 mil reais. 1964 Rolls Royce Silver Cloud 3 de 300 mil reais, 1967 Mustang Eleanor de 1,3 milhão de reais, 1935 Rolls Royce Phantom 2 Coupé de 1,5 milhão de reais, 1955 Porsche 356 Pre-A Spitzer de 2 milhões de reais, 2001 Lamborghini Diablo VT de 2,3 milhões de reais, 1958 Ferrari 250 GT de 2,5 milhões de reais, 1971 Lamborghini Miura P400 de 2,8 milhões de reais, 1965 Lamborghini 350 GT de 3 milhões de reais, 1963 Aston Martin DB5 de 3,5 milhões de reais, Porsche Carrera GT de 4 milhões de reais, 1938 Bugatti TC57C Atalante
Coupé de 4,4 milhões de reais, 1955 Jaguar D-Type de 5 milhões de reais, 1951 Bugatti Type 101C Coupé de 7,8 milhões de reais. Ainda mais caro, sabe-se que ele foi um dos poucos a possuir uma Ferrari Enzo, um carro raro de ser encontrado e que virou uma espécie de colecionável entre os amantes de carros. E talvez seja por isso que o seu preço pode ultrapassar a bagatela de 13 milhões de reais. E por ter uma garagem mais luxuosa, Nicolas Cage ganha esse round. Ponto para ele. Round 3. Meios de transporte de luxo. Na hora de usufruir de bons meios de transporte, a palavra economizar não faz parte do vocabulário de ambos os atores. Mas qual deles será que possui os brinquedinhos mais luxuosos? Nicolas Cage, por exemplo, já foi dono de um jatinho modelo Gulfstream G400, uma sofisticada aeronave executiva bimotor de alta performance de médio porte e alcance intercontinental, com capacidade para transportar com muito conforto até 20 passageiros. Essa aeronave é uma das mais modernas que existem para uso particular, com autonomia para quase 7.000 quilômetros, podendo viajar longas distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. E para usufruir de todo esse luxo é necessário desembolsar um bom dinheiro. Estima-se que uma aeronave nova desse modelo pode chegar a ultrapassar a bagatela de 135 milhões de reais. Outro mimo que o ator já teve foi o de ter grandes iates para chamar de seu. A principal embarcação de Cage era uma conhecida como Sarita Sea, um grande iate de 38 metros equipado com 6 cabines que conseguem abrigar até 12 tripulantes com muito conforto. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que a embarcação seja avaliada em torno de 20 milhões de reais. Mas para quem quiser conhecer o iate que já pertenceu ao ator, é possível alugá-la pagando cerca de 400 mil reais apenas para uma semana. John Travolta, por sua vez, não fica nem um pouco para trás. Ele já postou fotos, por exemplo, com um Falcon 2000 em sua garagem, um jato médio porte e alcance intercontinental. Com cerca de 20 metros de comprimento, o interior da aeronave possui capacidade para transportar cerca de 10 passageiros, dependendo da configuração escolhida. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que um jato novo desse modelo possa chegar a custar cerca de 35 milhões de reais. Da mesma marca, o ator também é dono de um Falcon 900, que inclusive usou para transportar mantimentos para vítimas de um furacão. A aeronave é conhecida por ter 3 motores, que é capaz de oferecer ainda mais segurança e autonomia. O interior do jatinho também consegue ser ainda mais espaçoso, podendo comportar até 14 pessoas. E não é à toa que essa aeronave pode ser encontrada custando por volta de 83 milhões de reais. Já por ter sido embaixador da companhia aérea Qantas, ele ganhou um Boeing 707 para chamar de seu. Travolta já foi dono da aeronave por 18 anos, até doar para um museu de restauração. E mesmo que a aeronave seja antiga, é possível encontrar modelos desse avião custando mais de 100 milhões de reais. Já recentemente, o ator postou em suas redes sociais que tirou licença para pilotar um Boeing 737, com muitas especulações de que ele teria adquirido esse modelo de avião. Trata-se de uma das aeronaves mais famosas e vendidas da história, tendo capacidade para transportar centenas de passageiros. E se o ator realmente tiver adquirido esse incrível avião, pode ser que ele tenha desembolsado mais de 350 milhões de reais. E por ser dono de várias aeronaves, John Travolta ganha em disparar esse round. Ponto para ele. Round 4. Gastos exagerados. Sendo 2 atores tão bem-sucedidos, é claro que eles possuem dinheiro suficiente para comprar quase tudo que quiserem. Mas qual será que possui os gastos mais extravagantes? John Travolta, por exemplo, já foi visto usando relógios caríssimos, como Piaget Diamond and White Gold de 25 mil reais, Breitling Nightmeter de 78 mil reais, Rolex Daytona Cosmographic de 200 mil reais. Nicolas Cage, por sua vez, já comprou coisas estranhas, como meteorito que caiu na Nigéria em 1962 por 130 mil reais, o primeiro quadrinho do Superman por 780 mil reais, polvo de estimação também por 780 mil reais e até um crânio de um Tiranossauro Rex por 1,4 milhões de reais. E já na hora de cuidar da aparência, ele também não economiza nem um pouco, já tendo sido visto com diversos relógios de luxo, como U-Boat Chimera 46 de 30 mil reais, Rolex Celine Monfils de 140 mil reais, Montblanc Nicolas High-Sec
de 177 mil reais. Rolex Daytime Onyx Diamond Dial, de 187 mil reais. Rolex GMT Master, de 200 mil reais. Jaeger Coulter Master Grand Reveal, de 280 mil reais. Rolex Daytona Leopard, de 350 mil reais. Zenith El Primero Tourbillon Chromo Master, de 699 mil reais. E até um Rolex Monfaz Triple Calendar, um relógio de extrema raridade e complexidade, avaliado em mais de 6 milhões e 600 mil reais. E por ter comprado itens mais caros, Nicolas Cage ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Round 5. Outros imóveis. Os dois atores parecem gostar muito de investir em propriedades, mas qual deles será que possui o maior portfólio imobiliário? John Travolta, por exemplo, em 2019 adquiriu uma mansão com uma arquitetura da Vila Mediterrânea na cidade de Calabasas, na Califórnia. Entrando no interior da residência, podemos ver que tudo é bem sofisticado, sendo decorado com móveis de primeira qualidade. Sabe-se que a mansão é equipada com vários cômodos interessantes, como sala de leitura, escritório, sala de ginástica, cozinha do chefe bem equipada, entre muitas outras coisas. Ao todo, a mansão possui cerca de 670 metros quadrados de área construída, sendo divididos em 6 quartos e 5 luxuosos banheiros. Já a área externa é um dos locais que mais chama atenção nessa mansão, possuindo um excelente espaço para confraternizações. O local também é equipado com uma bela piscina com direito a uma jacuzzi para relaxar. E, conforme foi noticiado na mídia, John Travolta adquiriu essa mansão por cerca de 13 milhões de reais. Subindo mais o preço, John Travolta já foi dono de uma moderna mansão na cidade de Clearwater, no estado da Flórida. O interior da residência é bem amplo e espaçoso, com vários cômodos integrados no mesmo ambiente. A cozinha, por exemplo, fica no meio da sala de estar com a sala de jantar, o que acaba trazendo uma maior socialização entre os moradores da residência. Subindo para o segundo andar da residência é onde ficam os quartos, possuindo ao todo cerca de 400 metros quadrados de área construída, divididos em 5 quartos e 6 modernos banheiros, contando com banheiras revestidas de quartzo. Já no quintal da casa, os moradores podem desfrutar de uma vista pitoresca para o lago da Flórida, além de, claro, poder se refrescar numa linda piscina de borda infinita. E segundo foi divulgado na imprensa, o ator vendeu essa mansão em 2021 por cerca de 20 milhões de reais. Recentemente, o ator colocou à venda o seu casarão situado em um gigantesco terreno de 19 hectares na cidade de Islesboro, no estado americano de Maine. O interior da residência é bem peculiar, com uma decoração bastante colorida que cria um ambiente totalmente singular. A enorme casa do ator possui quase 1.000 metros quadrados de área interna, sendo divididos em mais de 20 quartos e 8 banheiros, quantidade mais que suficiente para abrigar todos os convidados. E para quem tiver interessado em adquirir essa casa, a notícia boa é que ela está à venda, sendo listada em 2022 por cerca de 25 milhões de reais. Já por ser uma pessoa completamente apaixonada por aviação, ele decidiu construir uma bela mansão que atendesse todas as suas exigências. Localizada na cidade de Ocala, no estado americano da Flórida, a residência do ator fica situada em um enorme terreno com direito a uma espécie de aeroporto particular, que conta com uma gigantesca pista de voo para atender suas aeronaves de grande porte. Enquanto outras celebridades guardam seus supercarros na garagem, John Travolta ostenta ainda mais e guarda seus próprios jatos. Entrando no interior da residência do ator, podemos ver que a decoração é bem luxuosa, com vários objetos decorativos que remetem sua paixão pela aviação. Travolta já chegou a dizer que sua residência é uma superconstrução, tendo paredes muito mais grossas e reforçadas do que o necessário, o que deve proporcionar mais segurança e uma noite de sono mais serena. Já na área externa da casa, ele e sua família podem desfrutar de uma bela piscina para se refrescarem nos dias mais ensolarados. A propriedade também conta com um centro de controle de aeronaves privativo e uma pousada para abrigar os pilotos. E apesar de não se saber exatamente o valor da mansão de John Travolta, algumas fontes estimam que seja avaliada em mais de 25 milhões de reais. Enquanto isso, Nicolas Cage possui um portfólio imobiliário invejável. Ele já foi dono, por exemplo, do Castelo Mitford, no Reino Unido, uma espetacular construção de 1775 que ele adquiriu em 2009, pagando cerca de 5 milhões de libras, ou o equivalente a aproximadamente 33 milhões de reais. O seu gosto por castelos não parece parar por aí. Antes disso, em 2006, ele também já foi dono de outro, o Castelo de Neuenstein, da Alemanha, pagando na época cerca de 13 milhões de reais. Nicolas Cage também já
foi dono de uma casa mal assombrada, conhecido como La Leary House. Trata-se de uma casa muito famosa que é retratada na série American Horror Story, por ter pertencido a uma mulher muito má do século XIX. E para colocar mais esse imóvel de 930 metros quadrados em seu portfólio, estima-se que o ator teve que desembolsar por volta de 17 milhões de reais. O ator também já foi dono de uma famosa propriedade conhecida como Grey Craig, na cidade de Newport, em Rhode Island. A gigantesca casa de 2.000 metros quadrados é dividida em 12 enormes quartos e possui um interior com uma decoração bem clássica e elegante, exemplo dos enormes e sofisticados lustres que há na sala. A propriedade de 10 hectares também oferece uma série de mordomias, como estufa para cultivar plantas, sala de musculação, quadra de tênis, vista para o lago, entre outras coisas. E segundo algumas fontes, Cage comprou o imóvel por 82 milhões de reais, mas acabou levando um grande prejuízo depois de vender por apenas 33 milhões de reais. Já na cidade de Las Vegas, Cage já foi dono de uma bela mansão de 1.300 metros quadrados de área construída inteiramente com um acabamento de primeira linha, exemplo de todos os pisos feitos em mármore. O imóvel é dividido em 7 grandes quartos e 11 luxuosos banheiros, além de ser equipado com diversos cômodos que só uma mansão desse porte possui, como escritório, garagem subterrânea para 16 carros, elevador privativo, sala de jogos, sala de cinema com confortáveis poltronas. Isso tudo sem esquecer da bela piscina com hidromassagem, podendo usufruir de uma vista incrível para a cidade. E conforme foi divulgado na mídia, Nicolas Cage comprou a mansão em 2006, pagando cerca de 44 milhões de reais, mas em 2012 precisou vendê-la às pressas por causa de dívidas, por apenas 23 milhões de reais. Já em Malibu, um lugar conhecido por abrigar diversas casas de celebridades, Nicolas Cage não poderia deixar de ter comprado um luxuoso imóvel para chamar de seu. Sabe-se que o ator adquiriu em 1997 uma bela mansão de 370 metros quadrados por 17 milhões de reais, a qual se valorizou muito e foi vendida posteriormente com um belo lucro, com algumas fontes estimando em quase 50 milhões de reais. Outro endereço famoso onde ele já foi dono de uma propriedade foi no requisitado bairro de Bel Air, em Los Angeles. A mansão de 1.000 metros quadrados foi construída na década de 1940, sendo projetada por famosos arquitetos da época, sendo muito conhecida por ter uma decoração interior extravagante e acabamentos luxuosos. E de acordo com o que foi noticiado na mídia, o ator vendeu a propriedade em 2010 por cerca de 50 milhões de reais. E por ter um portfólio imobiliário mais caro, Nicolas Cage ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Round 6. Fortuna. Sendo dois famosos atores de Hollywood, é claro que eles já ganharam muito dinheiro ao longo de suas carreiras, mas qual deles será que possui a maior fortuna? Nicolas Cage, por exemplo, apesar de ter demorado a ficar famoso como ator, a quantia que ele recebeu por cada filme foi crescendo conforme as produções que ele participava começavam a fazer sucesso e ele ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Para se ter uma ideia, no filme Valley Girl, ele recebeu apenas 25 mil reais, mas daí pra frente seu salário foi crescendo cada vez mais. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de 200 mil reais por O Beijo do Vampiro, 1,2 milhões de reais por Despedida em Las Vegas, 20 milhões de reais por A Rocha, 30 milhões de reais por A Outra Face, 50 milhões de reais por Vivendo no Limite, 83 milhões de reais por Olhos de Serpente, 100 milhões de reais por 60 segundos, 100 milhões de reais por Códigos de Guerra, 100 milhões de reais por A Lenda do Tesouro Perdido. Nicolas Cage ganhou tanto dinheiro que, somando entre 1996 e 2011, estima-se que ele tenha faturado mais de 780 milhões de reais somente com o seu salário de ator. Mas o ator parece torrar seu dinheiro na mesma intensidade em que ele ganha. Isso porque, à medida que sua renda aumentava, seus hábitos de consumo também aumentavam na mesma proporção. E os gastos foram tão altos que o ator começou a ter problemas com a Receita Federal dos Estados Unidos, chegando a ter vários de seus imóveis penhorados devido a dívidas que ele fez. E pelo fato de não saber administrar bem o seu dinheiro, a fortuna de Nicolas Cage não é tão alta como deveria ser. Apesar de ninguém saber ao certo qual é o patrimônio acumulado pelo ator, algumas fontes estimam que atualmente, tendo quase 60 anos de idade, Cage possui uma fortuna estimada em apenas 130 milhões de reais, um valor muito abaixo perto do tanto de dinheiro que ele já ganhou. John Travolta, por sua vez, também já ganhou muito dinheiro. No ramo musical, por exemplo, ele foi considerado
considerado um dos cantores mais famosos da década de 70. Somente com a trilha sonora do filme Grease, por exemplo, ele chegou a vender mais de 40 milhões de cópias no mundo inteiro, sendo considerado um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, o que provavelmente deve ter lhe gerado alguns milhões de dólares. Atualmente, com as plataformas de streaming de música, John Travolta continua ganhando muito dinheiro. Somente no Spotify, por exemplo, se somarmos as 10 músicas mais ouvidas dele na plataforma, o número chega a quase 800 milhões de reproduções, o que pode ter rendido mais de 15 milhões de reais. Mas é bem provável que a maior parte de sua fortuna venha através de suas atuações em diversas produções cinematográficas. Com o filme Pulp Fiction, por exemplo, apesar de ter sido um sucesso de bilheterias, estima-se que Travolta recebeu apenas 730 mil reais. Isso porque ele estava passando por uma má fase e o orçamento da produção não era tão alto, mas foi durante a melhor fase de sua carreira que ele realmente ganhou muito dinheiro, chegando a receber milhões de dólares por cada atuação. Para se ter uma ideia de valores, algumas fontes estimam que ele recebeu cerca de 35 milhões de reais por O Nome do Jogo, 50 milhões de reais por A Reconquista, 60 milhões de reais por Anjo e Sedutor, 88 milhões de reais por Segredos do Poder. Já em seu auge, John Travolta chegou a receber por volta de 100 milhões de reais em filmes como A Qualquer Preço, O Quarto Poder, A Senha, Swordfish, Brigada 49, Be Cool, O Outro Nome do Jogo e A Outra Face. Um gigantesco salário que na época lhe colocou entre os atores mais bem pagos do mundo. E apesar de ninguém realmente saber qual é o valor exato da fortuna do ator, algumas fontes estimam que atualmente no auge dos seus 68 anos de idade, John Travolta já tem acumulado um patrimônio líquido estimado em mais de 1,3 bilhão de reais. E pelo fato de ter um patrimônio 10 vezes superior, John Travolta ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. No final desta luta, temos 2 pontos para John Travolta contra 4 pontos para Nicolas Cage, sendo ele o vencedor dessa batalha por ter a vida mais luxuosa. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.